bom. Acho que tá ao vivo aqui. Deixa eu ver se tem alguns comentários. As pessoas daqui a pouco começam a entrar. Deus abençoe. Mais uma terça-feira. Eu acredito que logo mais os irmãos vão começar a entrar. Sempre entra um pouquinho antes para ver se está tudo em ordem. Sempre entra um pouquinho antes para ver se funciona tudo bonitinho. Verdade. Ver se os comentários estão vindo, estão aparecendo. Calorzinho Deixa eu ver quem é a bom. primeira. É a Malu? A Malu é a primeira. Soninha. Aí vão aparecendo já. Marina. Amém. Laila, boa noite, Laila. Deus abençoe. Boa noite. Mais uma terça-feira, né? Yes. Que bom. Com noite de verão ainda, né? Amém. Noite de verão. Isso é muito bom. Pleno agosto, hein? Pleno agosto. Privilégio de Conceição, Brasil. Deus abençoe Conceição, Ticiana, Amém. Soninha. Deus abençoe cada um de vocês. Daniel. Pai, Senhor Daniel. Estamos juntos Deus aí. abençoe vocês. Eu creio que o Senhor está nos sustentando. Amém. Não é? Em nome de Jesus. Mais um dia aí de bênção para cada um de nós. Amém. Boa noite, pastora. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Renê. Amém. Deus abençoe sua vida, né? Isso mesmo. Nós vamos iniciar com louvor, enquanto as pessoas vão entrando, os irmãos vão entrando. Paz, Senhor, Tânia. E esse louvor aqui eu coloquei como início dessa palavra de hoje. Eu queria partilhar com os irmãos, né? Fala justamente sobre o tema de hoje, né? A quem estamos seguindo, quem somos, né? O que nós estamos fazendo, né? Qual o nosso legado, qual a nossa direção, Amém. qual o nosso caminho na presença de Deus. Então eu queria lançar esse louvor no início para que os irmãos pudessem ouvir, amém? Se tiver o som, vocês me avisem. Amém. Pode orar, apóstolo, em nome de Senhor, Jesus. nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, nesta tarde, comecinho de noite. Queremos Te agradecer, Senhor, por Tua presença em nossas vidas. Queremos Te agradecer, Jesus, por podermos levantar nesta manhã, Senhor, saber que as Tuas mãos de poder estão a nos sustentar, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer a direção da Tua palavra para os nossos corações, para a nossa vida, e que o Teu Santo Espírito venha trazer a palavra rema para os nossos corações. Sei que será uma ministração abençoada, Senhor, mas eu sei que o Teu Espírito fala com cada um de nós de uma forma muito única e individual. Então, Senhor, que neste tempo o Teu Espírito esteja com cada um nesta noite. Usa a vida do Teu ungido, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos? Tá bom o som, vocês me avisem. Se o som está bom, se não está muito alto. Amém? O som está bom? Dá um ok. Se não está muito alto, para que a gente possa partilhar a palavra nesta noite. Primeiro, quero agradecer a todos, né, desse ministério, amigos. Quero agradecer os discípulos, aqueles que nos consideram como irmãos, como líderes, todos aqueles que se preocuparam nesse tempo tão difícil para nós, né? Quero agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado, e nos momentos difíceis é que, na verdade, somos sustentados por Ele. É nessas horas que o nosso coração está apertado, é nessa hora que os nossos sentimentos estão fora de nível, né? Quando existem rupturas difíceis nas nossas vidas. Mas eu quero agradecer a cada irmão, a cada querido que mandou uma mensagem, mandou uma bênção, mandou uma palavra de conforto, não só para nós, mas para nossa casa, para nossa família, para aqueles que estão conosco, pastora Larissa, pastor Tom,
sobrinha Sara, a Raquel, todos, a família. Nós não somos uma família muito grande, mas somos especiais. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Amém? E nós não podemos parar, não é? Nós não podemos, temos que continuar, porque essa é a nossa medida com Deus. Amém. Essa é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Nada pode parar um servo de Deus. Nada pode parar aquele que se colocou as mãos no arado, não é verdade? Como eu e você, eu sei que cada um de nós estamos tristes muitas vezes, né? Devido às questões da vida que nos acontece, que nos aparece. Mas temos que levantar, como disse o louvor, né? Nós somos preciosos, né? Nós somos preciosos, muito mais preciosos do que o ouro, né? E nós somos especiais. E se o mundo muitas vezes tenta nos derrubar, o Senhor nos levanta, nos capacita, nos faz crer que Ele é Deus. E essa semana, na verdade, né, hoje é o segundo dia, e no dia de ontem mesmo, com toda a dificuldade, eu busquei a Deus ainda no final do dia de ontem e hoje na madrugada. E uma pergunta entrou no meu coração: a quem estamos seguindo? Entrou no meu coração essa pergunta. Eu comecei a buscar de Deus e tentar entender o porquê que muitas vezes essa pergunta nos aparece diariamente, né? A quem nós estamos seguindo? Todos nós sabemos, né, que o termo que usamos, e que nos define como seguidores, guarde aí, seguidores de Jesus, é falarmos que somos o quê? Cristãos. Esse termo nos define, né, como seguidores de Jesus Cristo. Ser cristão, amado, ser cristão determina a pessoa que hoje mostramos ser. Vou repetir. Amém. Ser cristão determina a pessoa que hoje mostramos ser. Amém. Porém, ela não define o que Deus espera de mim e de você. Ela determina quem somos, mas ela não define o que Deus espera de cada um de nós. Amém. Ser seguidor não define. Ela só é um nome, né? É um termo, mas não define. Mas há uma diferença, para que você entenda, uma diferença muito grande, né, entre seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus. Há uma diferença muito grande. Verdade. Entre seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus. Por isso que o termo cristão não define o que Deus espera de nós. Ele determina algumas coisas, mas ele não define. Lá em João, só para que você entenda, lá em João 8,31, diz assim, João 8,31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, aqueles que acreditavam nele. Paz do Senhor, irmãos, eu estou já continuando aqui na palavra, pastora Fátima, todos aqueles que estão nos prestigiando na palavra, Deus abençoe, obrigado de coração pelo carinho, viu? Amém. Há uma diferença muito grande em seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus. Lá em João 8,31, voltando um pouquinho, Jesus dizia, pois aos judeus que criam, que acreditavam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vou repetir. Jesus dizia para aqueles que criam, ou seja, ele está dizendo para mim e para você, se nós permanecermos na palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí eu vou entender o que Deus espera de mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu estou seguindo a Jesus, vendo seus milagres, vendo aquilo que o Senhor preparou ou está realizando. Mas a partir do momento que eu começo a entender a palavra na minha vida, começa a entrar no meu coração e definir
quem eu sou para Deus e entender o que Deus espera de mim, ou espera de nós. Ou seja, ser um seguidor de Jesus é ver seus milagres acontecerem. Não é? Conforme você vai seguindo a Jesus, você vai vendo os milagres acontecerem na sua vida. Você vai ver os lugares que ele andou. Porque, veja bem, Jesus, ele andou muito em Jerusalém, nas terras, né? Mas hoje, como cristão, nós olhamos e percebemos aonde Jesus tem andado. Quando conhecemos a palavra me liberta, quebra alguns paradigmas, alguns pensamentos que não me fazem enxergar quem é Jesus. E a partir do momento que eu me enxergo, eu começo a enxergar ele em todos os lugares que eu vou. Eu percebo que ele passou por aqui. Olha, Jesus passou por aqui. Jesus está na minha casa. Jesus está no meu trabalho. Jesus está comigo dentro do carro. Jesus está comigo no ônibus. Jesus está comigo no metrô. Jesus está comigo na piscina, no clube, na escola. Enfim, eu percebo que onde eu estou, Jesus já passou por aquele lugar. Porque ele prepara o caminho. Quando eu estou atento às coisas de Deus, eu percebo que Jesus prepara o caminho. Então eu começo a enxergar na minha vida onde Jesus passou. Amados, uma coisa é você enxergar os lugares que Jesus passou. A outra coisa é você saber ir aonde ele há de ir, ou aonde ele for. Amém. Ou seja, eu sei que Jesus passou por aqui. Eu sei que Jesus está no ônibus, mas onde quer que ele vá, eu tenho que ir com ele. Eu tenho que segui-lo. Amém. Eu tenho que entender o propósito de Jesus na minha vida nos dias de hoje. Eu não posso só entender que Jesus está na igreja, que Jesus está na casa onde eu estou, no meu lar, na minha casa, na minha família, mas eu tenho que entender aonde Jesus quer que eu vá com ele. Jesus tem um lugar preparado para cada um de nós, diferentes, porque senão não vai caber todo mundo naquele lugar. São lugares diferentes, né? São medidas diferentes, mas eu preciso enxergar isso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção quando Jesus falou comigo, quando você vê os lugares que ele andou, e quem sabe, né? Veio na minha cabeça, quem sabe ir aonde ele for. Por que quem sabe? Porque é uma decisão nossa, né? Eu sei que Jesus passou por aqui, eu sei que Jesus está comigo, mas aonde quer que ele for, quem sabe eu vou também. Quem sabe eu vou. É uma decisão minha. Jesus, ele não determina onde eu vou. Ele determina onde ele passou. Ele determina onde ele está. Mas aonde ele vai, ele fala, vem comigo. Larga tudo, vem comigo. Então, quem determina ir com Jesus, estar com Jesus, aonde ele vai, somos nós. Ou seja, se eu não entender isso, qualquer situação da minha vida, qualquer momento, eu posso desistir e mudar de direção. Eu sou livre. Eu posso estar seguindo a Jesus, né? Como muitos, mas por uma situação, por uma determinação da vida, eu posso de repente mudar os caminhos. De repente, não me agradou aquela situação, não me satisfez a minha vontade, ou o desejo, ou meus planos. Então às vezes eu entro, me decepciono com os meus desejos e determino não seguir mais a Jesus ou mudar de caminho. Então, e seguir Jesus é uma coisa muito perigosa, porque não é só seguir Jesus, eu tenho que andar com ele de verdade. Eu tenho que caminhar com ele, eu tenho que ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo, ele caminha aonde quer que Jesus vá, ele vai. Amém. Agora, quando eu determino ser apenas seguidor, eu posso, por um momento e por outro, largar e ir embora. Parar, né? Parar. Sair da direção. Sair do propósito, sair da direção. Eu posso deixar de seguir Jesus a qualquer momento. Eu posso deixar de estar... só da multidão, né? Exatamente, fazer parte da multidão. Dos que criam, né? Que vão. Preste atenção, queridos. Seguir Jesus
não significa apenas que tenho que aprender ou viver o que Cristo me determinou ou direcionou. Vou repetir. Seguir Jesus não significa que tenho que aprender ou viver o que Cristo determinou para mim e me direcionou. Não significa isso. Seguir Jesus, se tornar um discípulo, é também aceitar, a estar preparado para tudo o que dele vier. Sim. Ou o que ele determinar. E principalmente, atender o seu chamado. Vocês me entenderam? Quando eu aceito Jesus, quando eu determino seguir a Jesus, e naquele momento eu aceito e quero, desejo ser discípulo, eu vou aonde Jesus for. Não importa o momento, não importa as circunstâncias, não importa a situação, se ela é difícil, se não é, eu vou seguir Jesus, porque eu quero ser discípulo de Jesus. Não sou apenas mais um seguidor de Jesus. Está cheio de seguidor no mundo. Está cheio de seguidor de Jesus no mundo. Mas ser discípulo, caminhar aonde ele anda, aonde ele vai andar na tua vida e permitir que ele determine os propósitos, não seus, mas os propósitos de Deus na sua vida. Que Jesus determine, olha, não, você vai seguir este caminho e não este. Quando você entende que não são mais as suas vontades, os seus desejos que determinam as suas decisões. Ser discípulo é esperar a decisão de Deus através da revelação do Espírito Santo em Jesus Cristo, através da palavra revelada. Amém. Aí ele vai te libertar de ciladas, vai te libertar de decepções futuras. De repente você pode se decepcionar por um momento, porque não te agradou, não era o que você queria, mas lá na frente você vai entender que a decepção poderia ser muito maior se você não tivesse ouvido a Jesus. Amém. Ser discípulo é entender isso. É entender o passado. Entender o passado. Aceitar e compreender o presente. Entender o passado, aceitar e compreender o presente e confiar, ou seja, pela fé, o futuro que Ele preparou para cada um de vocês ou para cada um de nós. Então eu tenho que entender isso. Eu queria partilhar com vocês, deixa eu puxar um pouquinho para cá, apóstolo. Isso. Eu queria partilhar um pouquinho com vocês um texto que elucida, né? Ou seja, nos dará uma luz a respeito de quais são as ações e determinações para que eu perceba que estou agindo como discípulo e não apenas como seguidor de Jesus. Será que você consegue definir isso? Se você é um discípulo ou um seguidor? Será que você consegue entender na sua vida, no seu coração, no seu entendimento, se você é discípulo ou se você é seguidor? Enfim, eu vou trazer esse texto para que você entenda um pouquinho, para elucidar, para trazer uma luz da palavra, para que você consiga entender o quanto você é importante para Deus, o quanto você é precioso para o Senhor. Amém. Está lá em Lucas 9:51. Nós vamos entender um pouco esse texto. A gente vai tentar triturar ele um pouquinho, né? Para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Então lá em Lucas 9, a partir do versículo 51. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, estava chegando perto, manifestou firme propósito, firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus tinha um firme propósito. Preste atenção, amados. Um discípulo, ele precisa ter firme propósito com as coisas de Deus. Amém. Não são mais os meus propósitos, as minhas questões que determinam a minha vontade, o meu querer.
São os propósitos de Deus na minha vida. Eu tenho que buscar os propósitos de Deus na minha vida. Eu tenho que entender quais são os propósitos de Deus na minha vida. Foi o que Jesus fez. Já estava chegando o tempo de Ele entregar a sua vida, terminar o seu ministério. Então, um firme propósito que vem de Deus, não vem de você, vem de Deus, entrou no coração de Jesus para ir a Jerusalém, porque sabia que Jerusalém... Sim, ele tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Deus determinou. Era um lugar que Jesus queria estar? Com certeza não, né? Era não, meu irmão. Ele sabia que ia ter que passar ali, ia ser duro. Um firme propósito. Então, primeiro, entenda assim, para ser discípulo, precisamos ter um firme propósito. Amém. Para ser discípulo e não seguidor, eu preciso ter um firme propósito com as coisas de Deus, com aquilo que Ele determinou na minha vida. Amém. Lá no 52, para que você entenda um pouco mais, diz assim: e mandou mensageiros adiante de si, Jesus mandou, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada para Jesus. Jesus falou: vai lá, prepara uma pousada para nós, que nós estamos chegando. Esses homens que foram à frente, nessa aldeia de samaritanos, foram preparar um lugar para que Jesus pudesse descansar. Amém. Aí no 53 diz assim: mas não os receberam. Ou seja, não quiseram receber Jesus. Não quiseram receber Jesus, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. Sabe por quê? Entenda, ele era judeu, e o samaritano tinha uma questão com o judeu. Então sabia, olhava para Jesus e falava: esse cara é judeu. Tinha uma indiferença. Esse cara é judeu, né? Era um certo racismo. Esse cara é judeu. Então aqui não fica, porque tinha um atrito entre judeus e samaritanos. Sim. Não se batiam por causa do passado. Por isso que Deus falou, através da palavra de hoje, que nós não podemos pensar no passado. Nós temos que esquecer o passado. E ali a palavra fala que eles não... Meu Jesus diz aos judeus, permanecer, passou um pouquinho, eu bati, tá aqui, ó. Aí. Que eles não aceitaram, né? Preste atenção. Muitas vezes você vai em lugares que você não vai ser bem aceito, porque você é um discípulo de Jesus. Vai ter muitos lugares que você vai perceber se você é discípulo ou se você é seguidor. Porque se você negar Jesus, se você negar, se você se afastar, você está deixando de ser discípulo para ser seguidor. Então vai ter situações na sua vida que as pessoas vão te acusar, vão te colocar, não, eu deveria agir assim ou assado. Imposição, impor as decisões. Eles não têm revelação, eram samaritanos, eles não conheciam Jesus. Não conheciam Jesus. Mas Jesus era amor, Jesus não ficou bravo com os samaritanos. Nós somos humanos, muitas vezes nós nos revoltamos, ficamos bravos porque as pessoas não entendem o chamado, não entendem quem você é para Jesus, não entendem a sua responsabilidade com o Senhor, na palavra. É verdade. E nós temos que entender que muita gente vai negar, vai te acusar, vão te apontar. Porque você não é só cristão, você é um discípulo de Jesus. Aí no 53, não receberam Jesus. Uma outra situação importante que você entenda é compreender que nem sempre seremos compreendidos. Verdade. Ou aceitos. Estar preparados para sermos ignorados. Você está preparado para ser ignorado? Você está preparado para não ser aceito? Você está preparado para que as pessoas não te entendam? Então, se você está no caminho certo de um discípulo. Você é discípulo. Você é discípulo. Porque um discípulo ele vai ser provado. Ele vai ser provado na palavra. E muitas às vezes vão ser provados na palavra. Se é discípulo ou seguidor de Jesus, não importa o que você passe, não importa a situação que você viva, Jesus sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar, os propósitos de Deus sempre em primeiro lugar na tua vida. Sempre, sempre, sempre. Então, 2, hein? Você tem que estar preparado para isso, preparado para acusação,
preparado para não ser compreendido, preparado para ser ignorado. Aleluia! Jesus foi tudo isso, ele foi incompreendido, ele foi ignorado, não foi aceito por muitos. Veja, nesse texto mesmo, ou lá no versículo 54, como os discípulos lá agiam como seguidores, pois não entendiam ainda o propósito de Cristo na terra. Lá no 54 você vai perceber como eles seguiam Jesus, mas não tinham entendimento. Amém. Não eram discípulos. Olha só no 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça logo o fogo do céu e consuma aquela aldeia de samaritanos, como Elias também fez? Vamos destruir aquela, porque sabia que Jesus tinha poder. Então olha só, Tiago e João, filho, Tiago e João já queriam logo queriam fazer justiça. Bota fogo lá, desce fogo, destrói essa aldeia de samaritanos. Eles estavam caminhando com Jesus, mas não eram ainda discípulos de fato. Eles eram seguidores, estavam entendendo, aprendendo a ser discípulos com Jesus. Amém. Né? E ali, olha só, no versículo 55, voltando-se, porém, Jesus voltou-se para eles e falou assim, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Uau. Porque o Filho do Homem, ele está falando dele, o Filho do Homem, eu, Jesus, não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aí foram para outra aldeia. Olha como Jesus era fantástico, né? O povo, os próprios seguidores, os próprios discípulos de Jesus já queriam acabar com a aldeia. Quantas vezes você quer que Deus faça a justiça com as próprias mãos, por causa do teu coração, do teu desejo? Senhor, vai lá, fizeram isso comigo, aquilo outro. Ah, Senhor, destrói, desce fogo no céu. Aquele lugar. Aí você esquece quem você é e que Espírito está em vós. Eita. Foi o que Jesus falou. Ele não veio para destruir almas, ele veio para salvá-las. Então, se você é discípulo de Jesus, você não está aqui para destruir almas. Você não está aqui. Justiça própria. Exato. Você não está aqui para destruir nem buscar justiça própria. Você está aqui porque você tem um coração de Deus na sua vida. Amém. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem Jesus Cristo. Você tem um chamado de chamar e buscar almas para Deus. Amém. E não destruir. Amém. Minha filha. Jesus quer ser discípulo. Coração manso. Tem que se negar a si mesmo. Se negar, entender o que está acontecendo. Lá, para que você entenda, Jesus foi duro com eles. Então, para que você seja discípulo, o que aconteceu com eles? Foram embora? Você falou bravo comigo. Eu não quero mais andar com você. Não, eu quero mais. Você foi bravo comigo. Nossa, Jesus foi muito bravo. Ele me repreendeu na frente do outro. E tal, e boa. Entendeu? Aí olha só, para que você seja discípulo, queridos, você tem que estar pronto para a correção. Uau. Ou seja, um coração ensinável. Está lá no versículo 53, no versículo 55, voltando-se para repreendeu-se, vós não sabeis que espírito sois? Na hora, eles ouviram Jesus, porque continuaram com Jesus, não foram embora, porque Jesus os repreendeu. Eles entenderam a correção, e começaram a ter um coração de discípulo. Então, um discípulo, ele está pronto para receber a correção de Deus. Amém. Só para você entender lá em Provérbios 3:5, Provérbios 3:5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Então, na hora que Jesus te repreender, não se estribe no seu próprio entendimento. Saiba que Jesus tem o melhor para a tua vida, para a minha vida. Eu creio. Então, o coração de discípulo é um coração que aceita a correção. Ensinável. Um coração ensinável, um coração manso, submisso. Amém. É um coração de aprendiz, que tem sede de crescer.
sede de conhecer Jesus na sua vida, não só de ouvir falar, não só de seguir. Amém. Entendeu? Ele tem sede de entender o poder de Deus através de Jesus. Coloca a vontade dele, Exato. de Deus acima da dele. Exato. Se submete à vontade de Deus. Não liga para a humilhação, né? O que ele vai passar. Exatamente. Tá Ele pronto, entende, né? ele entende. Ele tá pronto. Ele entende que vai ser humilhado, apedrejado. Será que não é um processo, né? É um processo. É um processo. Ser discípulo é um processo. É. Né? É um processo É um processo de crescimento, aprendizado mesmo, né? de aprendizado, de crescimento. É. Não é fácil, não. Não é fácil. Diga pro teu irmão aí que tá ao teu lado, não é fácil ser discípulo, não. Não é não. Não é fácil ser discípulo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes Amém. no teu próprio entendimento, e sim busque sabedoria Amém. e discernimento Eu do creio. Espírito Santo para abrir a sua boca, Amém. para falar das coisas de Deus, Amém. para falar do seu pastor, para falar do seu apóstolo, para falar do seu irmão, para falar da sua família. Para se justificar. Né? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Aqui se planta, aqui se colhe. Não, e as palavras são sementes, né? Por isso que tem um perdão, por isso que tem um arrependimento. Não Quando é? elas são lançadas, elas podem trazer tanto edificação como estrago também, né? Exatamente, exatamente. Porque caminhar com Jesus é suportar o sol, suportar fome nunca, sede nunca, mas suportar o sol, suportar a terra árida, as pedras, suportar muitas vezes aonde você vai ter que deitar e dormir, As palavras não é? de acusação. Suportar as dores, suportar a perda, suportar a morte, suportar a decepção, suportar a separação das pessoas que você ama, né? Porque o seu chamado está acima, né? Exatamente. Amados, lá no versículo 57 desse texto, continuando um pouquinho, diz assim: aconteceu o quê? Olha, isso é muito importante que Deus vai falar agora. E aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor. Estavam andando. Aí um dos seguidores de Jesus chegou perto de Jesus assim, de boa, né? Como quem não quer nada. Aí Jesus olhou para ele assim, já sabia que ele ia perguntar, mas ele deu uma de, né? Tô sabendo de nada. Aí aquele seguidor chegou para Jesus e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Oh, meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. É muito bonito falar. Jesus olhou para ele e falou assim: tá bom, Ai, Deus. tá bom. Cuidado com o que você fala para Jesus, viu? Cuidado com o que você fala para Jesus. Jesus, ele é muito inteligente. Tá vivo, Jesus está vivo. Ele é muito inteligente. Ele sabe todas as coisas. Então, quando você falar com Jesus, cuidado, né? Aí Jesus olhou bem para ele, bem para aquele seguidor e disse, conhecendo o coração dele, daquele seguidor que gostava de coisas boas, que gostava de casa boa, de travesseirinho bom, de caminha boa, de comida quentinha, né? Chuveirinho quentinho, de sono certinho, durma aqui, acordo aqui, aquele que faz todo o seu dia, o dia inteiro. Aí eu vou levantar de manhã, eu vou trabalhar, eu vou fazer almoço, depois eu vou jantar, aí se der, eu vou dar uma oradinha, vou falar com Deus, não sei se vai dar tempo, porque eu tenho tantas coisas. Então Jesus olhou o coração daquele seguidor e falou: olha, vou dizer uma coisa para você. Sabe as raposas aí que andam, que você tem visto? Elas têm covis, elas têm toca, elas têm casa. Essas raposas que estão andando aqui no deserto, elas têm toca e casa. A hora que o sol quente vem, elas se escondem na toca. A hora que o frio chega, ela vai lá para a toquinha dela, junto com os seus filhotinhos, junto com o seu lobinho, com o seu raposão, entendeu? Deita quietinho lá, quentinho na cama. Ah, tá muito frio hoje, eu não vou para a igreja.
Vou ficar aqui na minha caminha, vou ficar aqui embaixo do cobertor, vou ficar aqui, tá tão gostoso. Então Jesus olhou para aquele seguidor e falou: olha, as aves do céu têm ninhos, elas fazem ninhos, elas têm tempo para fazer ninhos, de fazer um ninho para poder colocar os seus pintacios, ou seus pintinhos, ou seus passarinhos, ou suas pequenas águias ali naquele ninho. Elas têm tempo para isso, mas tem lugar onde ficar, né? Ela pode cobrir os seus filhotes na hora do frio. Mas, disse Jesus, eu, Filho do Homem, não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu não vou ter tempo. Porque eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu tenho que realizar a vontade do Pai. Eu não posso ficar perdendo tempo com pequenas coisas, porque eu sei que Ele vai preparar todas as coisas. Ele vai preparar onde eu vou dormir. Ele vai preparar aonde eu vou descansar. Ele vai preparar todas as coisas. Eu tenho que entender isso. Eu sou o Filho do Homem. Você está pronto para isso, filho? Você quer mesmo ser meu discípulo? Você quer ser mesmo meu discípulo? Está pronto para isso? Jesus estava ensinando aquele seguidor o que é ser um discípulo. 4. Ser discípulo, anote aí, é saber que não teremos descanso até concluirmos o nosso chamado e estar prontos para todas as coisas que virão. Isso é ser discípulo, estar preparado, é saber que não vai ter descanso, não vai ter moleza, não tem corpo mole. Não sou eu que vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Então agora eu tenho que renovar e caminhar. Ah, não, eu tenho que fazer do meu jeitinho. Não, você tem que fazer do jeito que Deus manda. É o propósito de Deus que é sobre a sua vida hoje. Você é cristão, não só como um termo, mas você tem que ser um discípulo e não só um seguidor. Não só um seguidor. Seguidor está cheio, amado. Seguidor está cheio. Eu tenho que estar pronto para todas as coisas, preparado para todas as coisas. Eu tenho que buscar força no Senhor. A minha força está no Senhor. O renovo de Deus na minha vida está no Senhor. A multidão seguia. Os meus sentimentos eu não preciso partilhar com ninguém. Os meus sentimentos estão com o Senhor. A minha dor está com o Senhor. A minha força é do Senhor. Entenderam? Faça discípulo não. Tem que ser uma xoxô. Entendeu? Tem que ser, uma mulher de fibra, né? Uma guerreira, um guerreiro. Em todos os momentos. E eu tenho que falar. Quando a gente fala de guerreiro, quando a gente fala de cumprir os propósitos, amados, a Sandra, minha irmã, ela cumpriu com todos os propósitos. Ela foi fiel até o fim. Ela resistiu até o fim. Ela trouxe uma palavra no pior tempo da vida dela. Ela trouxe uma palavra de Deus. Amém. Ela não se entregou. Eu tenho que falar nisso. Nós estamos falando de discípulo. Ela era uma discípula. Ela tem que ser exemplo. Eu tenho que olhar para ela como exemplo, como eu olho para grandes homens e grandes mulheres de Deus. Entende? Amém. Vinha nos cultos, né, apóstolo? Depois de quimio, né? Depois de quimioterapia, vinha subir aquelas escadas que muita gente chegava assim. Ela foi subir as escadas com bengalinha, intercedia. Pregava. Vocês sabem disso, a igreja sabe disso. Agora, eu vou chorar? Não. Eu tenho que me alegrar. Amém. Porque ela cumpriu o seu propósito, ela foi discípula de Cristo. Amém. Discípula. Eu e você temos que ser discípulos de Jesus. Caminhar com Jesus. Fibra. Força. Amém. Então nós temos que estar pronto para tudo que vir. Lá no versículo 59. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu:
Jesus chegou para outro, ele olhou para um, coração ali bem fechadinho, meio em dúvida. Aí ele olhou para ele, porque ele conhecia Jesus, era bom demais. Olhou para ele e falou: segue-me, vem comigo, seja meu discípulo. Aí ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre meu pai. Mas Jesus lhe observou bem, né? Olhou bem para ele e disse assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amado, entendo o que Deus está falando com relação a esse texto. 5. Discernir o tempo e o momento. Discernir o tempo e o momento. Quando o discípulo de Jesus é discípulo, ele tem que discernir o tempo e o momento. Entendam, queridos, Jesus não estava impedindo que aquele homem fosse enterrar o seu pai, mesmo porque ele não estava morto. Ali era outra situação, mesmo porque não era tempo para aquilo. Não era tempo do pai daquele rapaz ter morrido. Mas eu vejo assim que ele já, se eu for ter que seguir Jesus aonde quer que ele vá, como discípulo, eu vou ter que deixar a minha casa. Não, deixa eu viver com minha família primeiro, deixa eu ter o tempo com meu pai e com a minha mãe, deixa eu enterrar meu pai. Aí depois de tudo isso eu vou estar sem responsabilidade, eu vou estar mais tranquilo, aí eu vou ser discípulo e seguidor de Jesus. Aí Jesus falou assim: olha, ensina o tempo, deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que ele está dizendo ali, que não está falando da morte física, mas da morte espiritual. A partir do momento que eu dou valor a outras coisas que não são das coisas de Deus, que não é o desejo, que não é o momento que Deus está nos chamando, eu acabo morrendo espiritualmente. Eu morro espiritualmente, porque eu não vou na direção que Jesus está mandando. Ali, aquele homem, quando ele falou de enterrar o pai, não é que o pai estava morto, não. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que não era tempo. Não era tempo. Ele queria ficar com a família. Ainda, estar lá com a família, viver o tempo com a família. Como muita gente faz. Como muita gente faz hoje. Deixa eu primeiro fazer isso, primeiro deixa eu fazer isso, deixa eu fazer primeiro aquilo. Tenho que estudar. Eu tenho que comprar estudar, uma casa. Eu tenho que casar, eu tenho que comprar uma casa. Tenho que cuidar dos meus filhos. Aí, você está me entendendo, amados? É nessa questão que nós temos que entender, nós temos que discernir o tempo e o momento do chamado de Deus na nossa vida. Amém. Tudo está no controle das mãos de Deus. Eu creio. Tudo está no controle. Não adianta deixa eu me despedir lá primeiro. Não. Jesus não está sendo carrasco aqui, não está falando, não vai despedir de ninguém, nem comigo. Não, ele conhecia o coração daqueles homens. Aqueles homens estavam arrumando desculpa para não ser discípulos. Era desculpa. É verdade. Era desculpa. Eu queria ainda ter. Eram artifícios para não. Vocês estavam querendo enganar Jesus, veja só. Querendo enganar Jesus, querendo vir com conversinha pra cima de Jesus, conversinha pra cima de Jesus. Pra cima de mim não há, pra cima de Moá, não. Agora não dá. Não, peraí, não. Aí já foi, por isso que ele foi na lata, deixa os mortos entregar os seus mortos. Ele foi na lata, ele não estava sendo, ele estava sabendo que ele sabia o coração duro, um coração egoísta. Um coração egoísta. Voltado para si mesmo. Voltado para si mesmo. Preciso cuidar do meu trabalho, preciso cuidar da minha vida, preciso cuidar disso. Aí vem com desculpinha, não sabe Jesus, você entende Jesus. Você sabe minha vida, você me conhece, você sabe as minhas lutas. Não é tempo agora, Jesus, de eu estar na tua obra, de eu ganhar vidas, de eu estar contigo, de ser discípulo. Não é tempo ainda. Olha a minha situação, estou triste, estou de luto faz 1 ano, sabe? Eu preciso ficar mais 1 ano de luto. Meu coração é assim, é amarradinho. Aí, você acha que Jesus vai ficar satisfeito? Você acha que Jesus vai vir na tua conversa, na minha conversa? Vem com conversinha. Você acha que eu vou com conversinha para Jesus? Não. Né? Nós fazemos às vezes isso com as coisas de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer aqui diante de Deus, né? Não estou dizendo isso para me engrandecer, não. Mas é como testemunho de vida para a tua vida. Como testemunho de vida para a tua vida. Quando minha mãe morreu, no sábado, eu enterrei minha mãe no sábado, e eu era muito ligado à minha mãe. Um domingo eu estava pregando.
A minha irmã querida, minha única irmã, meu último ente querido da minha família, nós éramos apenas 2, Jesus levou para ele. Eu entendo que era tempo, mas eu não paro, eu não posso parar, não posso vir com desculpinha. Você sabe, Jesus, eu estou tão cansado hoje, estou tão triste, meu coração está quebrantado. Jesus sabe disso, Deus sabe disso, mas Ele olha para você e fala assim: não, vai em frente, eu sou contigo, eu tiro as tuas dores, faça a obra. É o momento, eu tenho que discernir o momento. Eu não vou deixar de estar com vocês no dia de hoje. Amém. Como você não pode deixar de estar na presença de Deus por qualquer outra situação. Isso não quer dizer que você é insensível, isso não quer dizer que você não sente, pelo contrário, isso quer dizer que você tem sensibilidade, isso quer dizer que você tem fé, que você tem força, que você acredita nos propósitos de Deus. Amém. E Ele sabe, o único que pode trazer no teu coração o consolo, o renovo. Amém. Você sabe disso, em todas as áreas da sua vida. Enquanto a gente cuida das coisas dele, Ele cuida das nossas coisas. Então, querido, discernir o tempo e o momento Amém. de estar com Jesus. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Amém. Nossa, como é difícil você entender essa palavra. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo para todo propósito debaixo do céu. Você entende? Todo tem um propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Amém. Tempo de curar e tempo de derrubar. Amém. É tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, de se abraçar. Que vontade nós temos de fazer isso com cada irmão. Amém. Então não é tempo hoje, é tempo de se afastar, tempo de buscar e tempo de perder. Tem coisas que nós precisamos deixar. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Amém. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado. Amém. E tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Tá vendo? Tempo de guerra e tempo de paz. Sabe, amados, é tempo de você decidir com quem você quer andar. Se com Cristo, se é com Ele, entregue sua vida a Ele e o mais Ele o fará. Amém. Amém? Entenda, tudo tem seu tempo. Ser discípulo de Jesus é discernir o tempo, né, apóstolo? Sempre a gente precisa entender que a vontade de Deus está acima da nossa. Que tudo que Ele tem para nós tem que prevalecer na nossa vida. Às vezes temos vontade de descansar, mas precisamos trabalhar. Às vezes temos vontade de chorar, mas precisamos rir. Às vezes queremos ficar na nossa casa, mas precisamos atender. Às vezes precisamos atender um telefonema e nem temos vontade de fazer isso, mas precisamos fazer, porque a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida e a gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso, a nossa vida toda está transformada e mudada, porque aí já não são mais as nossas vontades, mas é a vontade de Deus. Aí você é um discípulo. Aí você deixa de lado muitas coisas, talvez uma festa, talvez uma visita, talvez um almoço. Nós vamos ter que entender que algumas vezes, ou muitas vezes,
nós vamos ter que deixar muitas coisas de lado para fazer a vontade de Deus. Porque vão surgir coisas para te impedir de fazer a vontade de Deus. Por isso que nós temos que ser discípulo. Porque quando somos discípulos, nós discernimos quando fazer cada coisa. Não é fácil. Caminhar com Jesus não pode ser fácil, né? Não pode ser fácil para nós, porque vai de encontro às nossas vontades, né? Vai de encontro, né? Nós temos que negar a nós mesmos, né? Nós temos que negar. A gente acabou de falar ali, né? Nós temos que buscar o entendimento para saber o tempo certo, para estar na presença de Deus. Eu não sei se você está em casa, você que vai assistir essa live, vou dizer uma coisa para você, querida: aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Verdade. Aceite, siga Jesus, comece seguindo Jesus, comece seguindo. É um grande passo, é um passo enorme você seguir Jesus. Amém. Depois, quando você estiver seguindo a Jesus, se permita ser discípulo, porque há tempo para todas as coisas. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, aquele que derramou o seu sangue na minha vida, pela minha vida e pela sua, aquele que trouxe a salvação, aquele que hoje nós temos a certeza que a morte não nos derrotará. Amém. Como disse Paulo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Entende? Porque sabemos que morrer é lucro com Jesus. Eu sei que para nós hoje nós não entendemos isso, mas sabemos que na morte há vida. Verdade. Né? A morte não é o fim, não é o fim, é o início de todas as coisas, é o início. Começa uma vida eterna. É o início da alegria, o início da paz, o início do regozijo, tudo aquilo que a gente espera. Exatamente. Ser discípulo de Jesus é ter a herança de Cristo na nossa vida. Amém. E a herança que Cristo nos deixou é a vida eterna. Amém. E esse tempo um dia vai chegar. E eu espero que chegue mesmo, porque vamos viver nessa terra enquanto nós pudermos, para ganhar vidas para Jesus. E o que a gente sempre comenta é que a gente tem que deixar um legado. E para deixar um legado, você precisa trabalhar. Você precisa fazer a vontade de Deus. Exatamente. E está sempre perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Todos os dias. Eu faço isso ou eu faço aquilo? O que o Senhor deseja que eu faça? E eu tenho convicção que Ele vai te dizer. Amém. Né? A gente começa como seguidor, vai entendendo, e aí a gente nos transformamos em discípulos. E hora que Jesus percebe o quanto nós somos fiéis, Ele fala: vai, ide, pregai o Evangelho. Diz lá em Mateus 28, pregai o Evangelho a toda criatura. Em meu nome, ensinando, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele percebe que nós estamos prontos para determinar na terra o propósito que o Senhor nos entregou. Amém? Assim, seja um discípulo de Jesus. Amém. Seja filho. Complete. É muito bom, né? Aquilo que Jesus iniciou na sua vida. É muito bom. É muito bom, amados. É muito bom. Ser discípulo não é só andar com Jesus, né? Você tem passar por tudo que Ele passou. E outra, não é só uma coisa difícil, não. Você pensa que Jesus não traz o refrigério, a alegria, o regozijo? Ele traz. E é a porção dobrada. É porção dobrada, alegria dobrada. Então, espere no Senhor. A alegria vai ser dobrada, a porção vai ser dobrada. A vitória vai ser dobrada. O lucro vai ser muito maior. Chega o tempo da honra, né? A hora que chega o tempo da honra, o tempo da bênção. Ele põe tudo. Ele é porção dobrada. Entenda isso. É um tempo de luta. É como diz a palavra: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando ela vem, amada, ela vem para arrebentar. O discípulo tem essa certeza. É por isso que ele passa. Ele passa pelo choro, ele passa pela dor, ele passa pela angústia, ele passa pelo medo. Ele vai passar.
entendeu? O discípulo sabe que o Senhor está mudando a história dele. Então, aquela tristeza e aquela angústia, talvez, né, ou o choro, como a gente acabou de dizer, ele não vai durar eternamente, né? Você já vê a vitória do Senhor, a alegria do Senhor chegando. O discípulo conhece, né, o mestre? Conhece. Ele sabe quem é ele. Conhece, né, o mestre. E a gente só anda com vencedor. Amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Então receba essa palavra nessa noite. Palavra de vitória, Sim. de discipulado. Isso. Que você seja um discípulo de Jesus. Que você entre nas lutas, mas também receba das vitórias. Receba das vitórias. Em nome de Jesus, entende? Né? E a vitória em porção dobrada na sua vida. Eu creio. Em todas as áreas, seja ela financeira, Sim. seja ela pessoal, seja ela sentimental, seja ela ministerial. Amado, a porção é dobrada. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A vitória é dobrada, a alegria é dobrada, Amém. a conquista é dobrada. Amém. Entende? Então não se aveste não. Não fique com medo não das pequenas lutas, das pequenas batalhas. Sabe por que eu digo pequenas? Porque Cristo é muito maior do que tudo isso. E Ele está à frente das tuas batalhas. Ele está à frente dos teus sentimentos. Amém. Ele está à frente das tuas lutas. E Ele é Deus para mudar, transformar tudo, toda tristeza em alegria. Ele pode transformar toda dificuldade em poder do Espírito Santo, de conquista. Amém. Então entenda e receba essa palavra. Isso só um discípulo alcança. Só um discípulo alcança. É isso que Jesus espera de nós. Amém. Discípulos fiéis, aliança fiel na cruz, aliança fidelizada pelo sangue, pela ressurreição de Jesus Cristo. Sim. Amém? Você crê nisso? Então toma posse, seja um discípulo, ganha vidas para Jesus. Amém. Levanta da sua cadeira, levanta da sua mesa, glorifique a Deus, saia dessa tristeza, caminha com Ele, fala: Jesus, traga alegria no meu coração, traga o refrigério, entendeu? Determine, declare isso, pare de chorar pelos cantos, pare de ficar chorando pelos cantos, pare de ficar murmurando pelos cantos, não, determine a tua vitória, determine a tua alegria, em nome de Jesus. Sim. Porque Ele é Deus. Amém. E Ele é bom, em todo tempo. Em todo tempo. Ele é bom. E Ele é bom em todo tempo. E em todo tempo é bom. Amém? Jesus está vivo. E aqueles que creram, que não estão mais conosco hoje, estão vivos em Cristo Jesus. Graças a Deus. Estão vivos em Cristo Jesus. Regozijando vivendo na lucro. presença, vivendo lucro, vivendo alegria. Amém. E nós um dia estaremos ali. Amém? Então aproveite esse tempo na terra. Faça, seja um discípulo. Isso. Faça a vontade de Deus. Faça discípulos. Lute e prove do melhor dessa terra, porque nós temos esse direito. Eu creio. Em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Nós amamos vocês. Que seja uma semana de vitória. Pelo carinho. Obrigado de verdade pelo carinho de todos vocês. Amém. Cada irmão que me ligou, cada pastor que me ligou, cada amigo que me ligou, né? Que Deus abençoe. Estamos aqui fortes no Senhor. Amém. Nós agradecemos todo o carinho mesmo que vocês estiveram conosco, né? Orando, cantando, honrando, todos que estiveram conosco, próximo ou distante, porque às vezes não podemos estar próximos. E nós entendemos isso. Mas nós sabemos que nunca nós estivemos sós. Vocês sempre estiveram conosco. Nós amamos vocês como igreja, como corpo, como amigos. Sabemos que podemos contar como discípulos, como filhos. Verdade. Isto mesmo. Temos uma aliança. Amém. Isso. Temos uma aliança em Cristo Jesus. Amém. É isso Contamos mesmo. com vocês. Contem conosco. Amém. Conte conosco. Sim. Nós contamos com vocês. Amém. Amamos vocês de coração. Né? Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, de cada pastor desse ministério. Né? Que Deus possa consolar os coraçõezinhos, que Deus te console o coração, pastora Larissa, que Deus console o seu coração, pastor Tom, que Deus console os corações dos irmãos, que Deus console os nossos corações e console o coração de cada um de vocês também, tá? Amém. Vamos em frente. Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus nos fortalece. Eu queria só falar uma coisa. Nós não temos a presença física da Sandra. Mas ela deixou um legado, uma história,
E se nós olharmos para tudo que foi feito dentro do ministério e tem sido feito, a Sandra fez parte. E se ela fez parte, ela também faz parte das nossas vidas. Verdade. E muitas coisas que nós olharmos, nós vamos ver a Sandra. Verdade. E é muito bom quando uma pessoa deixa um legado de alegria, né, de força, de ânimo, de vigor. Então eu me alegro todos os dias e tenho me alegrado e estou em pé, o apóstolo está em pé, porque nós pudemos ver isso na Sandra. Eu sei que vocês ela o que ela queria. Amém. É o desejo dela. Amém. Amém? Amém. E o desejo de Jesus é que nós não venhamos a parar por nada. Amém. Que nós venhamos continuar conquistando. Amém. Continuar conquistando. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês. Sexta-feira tem live, hein? Tem live dos casais. Temos aí uma medida legal para todos vocês. Eu creio que Deus vai estar trabalhando aí a vida do Ricardo, do evangelista Ricardo, do evangelista Marina e de alguns convidados especiais. Olha, né, que vocês nos prestigiam compartilhando, né, as nossas lives. Sim. Nós temos alcançado vidas e essa palavra tem que chegar, queridos. Amém. Ela tem que chegar nos corações, né, porque é a palavra de Deus. Amém. É a palavra do Senhor, né? Compartilhem, né? Faça com que essa palavra chegue a lugares difíceis acessos. Amém? Ela está chegando nos Estados Unidos, ela está chegando em Portugal, ela está chegando no Brasil, no norte do Brasil, ela está chegando com toda a nossa simplicidade, com toda a nossa limitação, mas a palavra fala que Deus é ilimitado. Amém. Através do nome de Jesus Cristo, nós vamos conquistar multidões. E eu creio nessa verdade. Eu creio nessa verdade. Agradecer. Somos discípulos, a todos aqui para servir, para fazer. A todos os ministérios que nos prestigiaram. Obrigada. Que nos ligaram, os apóstolos, pastores. Amém. Que nos ligaram. Sim. Deus abençoe vocês. Conte Sim. conosco. Nós temos uma aliança em Jesus. Amém. Sabe, não existe placa. Não existe nome de igreja, existe só um nome que está acima de todo nome, que se chama Jesus Cristo. Então esse é o nome que nós temos que levar à frente. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Amém. Precisamos uns dos outros. Não podemos ser desunidos. Não podemos nos separar. Temos que nos unir. Somos cristãos em Jesus. Somos seguidores, não apenas. Somos filhos. Somos discípulos de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Domingo teremos o nosso culto às 10 horas. Em nome de Jesus. Eu creio. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa estar sustentando a vida de cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Um abraço bem forte para vocês. Um beijo no coração. Que vocês possam estar conosco. Amém. Amém. E que nós possamos estar com vocês até quando Jesus determinar. Amém. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Amamos vocês. Deus abençoe. Obrigada. Tchau.